Romanos 6, verso 19. Estamos terminando o capítulo 6 de Romanos. Romanos 6, do 19 ao 23. Diz assim: falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas que te agora se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto de vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, que somos aqueles agora que somos escravos Teus, da justiça. Que o Senhor ilumine a nossa mente e coração para ouvirmos essa palavra e sermos transformados por ela. Que não só numa confrontação carnal ela exista, mas que o nosso interior, Pai, venha realmente desejar servir ao Senhor, Pai. Que o Senhor nos dê graça em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Deixa eu dar um recado rápido. No final do culto vai ter uma reunião de 10 minutos. Eu preciso que você fique. Tá bom? E se passar de 10 minutos? Aí a culpa é do Júnior. Mas não vai passar. Bom, vamos lá. O grande assunto da parte do verso 15 ao 23 é que somos servos da justiça e não mais servos do pecado, ou escravos. E ele vai usar essas expressões. A melhor explicação aqui, a melhor maneira de deixar essas coisas claras, eu acho que é Agostinho de Hipona que faz. Agostinho diz, no livro dele, que existe a cidade de Deus e a cidade dos homens. Alguém já ouviu falar, pelo menos? Cidade de Deus, cidade dos homens, se você não leu? Ele diz que tudo que você faz para si, para a sua própria alegria, para o seu próprio proveito, você edifica a cidade dos homens. E tudo que você faz por amor e por serviço a Deus, você está edificando a cidade de Deus. Toda a obra dele, que são dois livros, parte 1 e parte 2, lógico, é muito maior que isso que eu falei, mas aqui, uma parte da ideia que ele quer dizer é o seguinte: está sendo construído 2 cidades nessa terra. E a grande pergunta é: qual que está participando? Eu sei que você escuta eu falando e você até fica com medo, alguns aqui, pensando, tá bom, então cidade de Deus é só eu ajudar essa igreja, só contribuir nessa igreja, é só fazer coisas religiosas. Nós vamos ver que não. Ou trabalhar no projeto de alguém. Ah, fulano tem uma visão e eu quero dar. Isso aí é cidade dos homens. Isso não é cidade de Deus. Quantas vezes nós contribuímos muito para a cidade dos homens, fingindo, dentro de nós, que estamos contribuindo para a cidade de Deus? Você entende a diferença? Ainda não, mas você vai entender. A cidade de Deus é tudo que nos move a fazer para a glória de Deus e por amor a Deus. E Paulo vai deixar isso para vocês. Contribuíam como servos do quê? Escravos da injustiça. Vocês contribuíam para que obra? Então eu sei que nós temos parentes, amigos não cristãos. E aí nós queremos muitas vezes suavizar a mensagem. Mas olha o texto todo de Romanos. Quantos povos há no mundo, irmão? De acordo com Romanos? 2. Os servos da justiça
servos da injustiça. Esse é o capítulo 6. Romanos 5, aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Cristo. Romanos 4, aqueles que fazem por mérito e aqueles que dependem da graça. Eu posso continuar. Romanos 8, aqueles que não há mais condenação, porque eles vivem sobre outra pessoa, e aqueles que estão condenados. Romanos 9, aqueles que foram feitos para a honra e os que foram feitos para a direita. Ele vai continuar o tempo todo. Há dois povos, você divide o que você quiser, por política, por ideologia. Moisés está triste, mas por time de futebol. Ore pelo Moisés. Série A e Série B. Moisés é meu amigo, eu posso brincar com ele. Nós já passamos por esse calvário. Então, irmãos, só existe duas obras em construir. Não, pastor, eu não me preocupo com os outros, eu só se preocupo para mim, trabalho para mim. Isso não é dos homens. Se você faz tudo o que você deseja, tudo o que você quer somente, você construi algo para você e é só seu. Isso não é dos homens. Agora, se nós paramos e olhamos para algo maior que nós, que não é simplesmente essa igreja, um pastor, uma visão, mas o Senhor, aí nós começamos a construir um outro tipo de estádio. Vou te dar um exemplo simples, que não chega nem perto do que deveria ser, mas só para minha avó, a dona Braulina, ela se converteu em mais ou menos 1958, da Baixada Santista, e o marido não era cristão, na verdade, até a morte sempre odiou o Evangelho, morreu odiando o Evangelho, zombando e tudo mais, não queria deixar ir na igreja, tudo que você imaginava, não veio de família cristã, minha avó, e uma tia minha, Suzana, por isso que a minha filha também é Suzana, que é Suzana Wesley, no caso da minha tia, que foi a primeira cristã. Minha tia se converte aos 9 anos. Era meu pai, com 4, 5 anos para a igreja, e assim minha avó vai e se converte. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando eu garoto, eu pensava mais ou menos assim, poxa, eu não queria. Às vezes eu estava fazendo alguma coisa errada e pensava, mano, eu não queria desonrar minha avó. Sabe, ela sempre tentou ensinar o evangelho para nós. Minha avó foi analfabeta por boa parte da vida e aprendeu a ler só para ler as escrituras. E o que ela deu um presente perto da morte, ela foi presenteando a música, e para mim, ela deu os seus 200 livros. Ela só deu 200 porque o parente tinha vendido o resto. Então, eu tinha essa percepção, e eu tenho, não nego os irmãos, eu tenho até hoje. Tipo assim, eu quero honrar a memória da minha avó, lógico que eu quero honrar a Cristo, mas eu quero honrar a memória dela servir. Foi a primeira cristã na família. É nessa perspectiva que Paulo está falando. Fazemos as coisas para o nosso, na época de rede social é mais difícil, para o nosso nome ser vangloriado, e eu já os fiz, não estou batendo pé na sua você, ou fazemos algo por amor e porque somos o Senhor. É o que o Léo disse aqui na aula hoje. Fazemos algo para evangelizar, para ganharmos pessoas para essa igreja, ou porque honramos o nosso Senhor? São duas coisas distintas. Então vamos lá. Paulo começa dizendo no verso 19, se você olhar bem aí, o quê? Ele diz aí, fala em termos humanos. Por que ele diz isso? Fala em termos humanos, por causa da limitação de vocês. Alguns dizem, olha, essa parte de Paulo aqui não é espiritual que ele está falando, é humana. Bom, o que está querendo dizer é o seguinte, ó, eu falo um linguajar compreensível. Eu estou usando a metáfora do escravo para vocês compreenderem. É isso que ele está dizendo. Por causa da nossa limitação de compreensão, os termos usados têm que ser humanos. Mas ele vai continuar. Olha, assim como ofereceram os seus membros
como escravos da impureza e da maldade que levaram à maldade. Os seus membros foram usados para quê? No pecado. Cada vez que você se irou, cada discussão, tudo isso, você trabalhou no pecado. Você é escravo dele, funcionário, tempo integral. O que é uma metáfora de escravo? Escravo não tinha, se bem que hoje eu já não posso voltando mais rápido, mas ele não tinha tempo para fazer outra coisa. Ele tinha um senhor, ele tinha que servir integralmente a senhora estava dormindo. O nosso mundo moderno, nós trabalhamos tanto, estamos perdendo qualquer tempo de descanso. Nós chegamos lá de novo. Mas ele está dizendo o seguinte: você não pode entregar um outro senhor. Vocês não podiam. Vocês faziam só o que o seu senhor mandava. Quem era o seu senhor? O pecado. Você entregou. Lembra que ele disse lá em Romanos 1? Várias vezes entregou. Deus entregou. Agora você mesmo entregou. Você se entregava de coração. Vamos, quantas vezes nós não ficávamos pensando, esperando o dia de fazer algo que hoje nós consideramos pecado? Quantas pessoas vão chegando no final do ano e elas vão dizendo assim: olha, nossa, prepara o fígado que eu vou beber até, vou me endividar até, vou comer até explodir. Está se preparando para o pecado. Isso é um exemplo. Eu estou querendo dizer que toda a nossa vida era assim. Você pensava em como responder mal, em como arrumar uma briga, em como, seja o que for qual é a sua dificuldade, você já vivia para servir aquilo. Ele está dizendo: você entregou os seus membros. O que é os seus membros? O seu pensamento, o seu coração, as suas emoções, os seus desejos, tudo, suas pernas que te levavam lá, tudo que você tem, que o Senhor te deu, sua saúde, você entregou para quem? Para o pecado, antes da conversão. Agora, isso era a cidade dos homens. Só que agora, você faz parte de outra realidade que alguém vai continuar. Assim, eu estou falando do mesmo modo. Ofereçam agora os seus membros para servos da justiça, para a santificação. O seu pensamento, o seu coração, o seu esforço venha a ser não simplesmente essa balela que hoje em dia que a gente fala para o bem geral, mundial, não, para o Senhor. Muitas vezes é algo que vai ser rejeitado pela nossa sociedade, zombado, mas eu faço isso para honrar o meu Senhor. Por quê? Porque eu faço parte de uma nova construção, eu possuo uma nova natureza, eu tenho um novo caminho, eu construo agora uma outra obra, que não é mais a minha, e nem a de outro homem. Na realidade é de um homem, mas um homem que ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo. E essa obra que eu trabalho. É desse que eu sou escravo da justiça. Então não adianta só falar: eu falo a verdade, eu faço isso, eu faço aquilo. Para quem que você faz? Para a glória de quem que você faz? Para a sua cidade dos homens. Então eu faço isso. Eu tenho que ser um pai melhor, um funcionário melhor. O que mais? Um amigo melhor, marido melhor, esposa melhor. As mulheres sempre falam marido, né? Tá certo. Filho melhor, para quê? Para vender meu peixe? Para eu dizer: olhem para mim? Não, vou tentar pegar com uma analogia bem simples isso. Lembra quando o apóstolo Pedro curou em Atos alguém que não podia andar, não podia, ali no começo de Atos? O que as pessoas fazem? As pessoas olham e falam assim: quem são esses que? Quem são esses caras? Mas antes de curar, o que Pedro fala? Ele fala: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Eu não tenho. Eu tenho uma coisa: Jesus Cristo. Ele estava querendo apontar no seguinte: tudo que eu faço agora é apontando para Jesus Cristo. Eu aponto para ele.
Em nome de Jesus Cristo, levante a questão não é que a gente não tem poder espiritual dos apóstolos, isso é óbvio. Mas a questão é o seguinte: o que devemos fazer? Devemos fazer apontar para Jesus Cristo. Não sou eu. Não fui eu. Paulo vai fazer a mesma coisa. Vocês estão se ajoelhando diante de mim. Não sou eu. Para como nós devemos fazer isso? Senão, nós estamos construindo uma cidade que rivaliza contra a cidade de Deus. Lembra a Torre de Babel? Os homens construíram uma torre para chegar até o céu. É o que está sendo feito hoje. Você não vem falando de governo mundial? Quem ouve falar de governo mundial? Haverá um governo. Vocês ficam com medo, sabe por que vocês ficam com medo? Porque falta ler a Bíblia. Um governo mundial nunca deu certo. Vocês já perceberam? E Deus instituiu isso lá em Gênesis. Ele sempre bagunça a Torre de Babel. Seja ela religiosa, com cara de evangélica, de governo, do que for. Deus vai lá e quebra. Não fica com medo, não. Ah, agora apareceu um homem lá não sei aonde, vai ser o líder mundial. Esses caras se odeiam. Alguém aqui é crente desde os anos 90? Alguém? Não? Ficando velho, né? O que nós ouvimos quem ia ser os anticristos? Já foi muita gente, não foi? Era o Papa Temporal, depois era o... Tinha um líder russo, Mikhail Gorbachev. Eu nunca esqueci, porque ele não vai pelo anticristo. Tinha um medo dele. Depois já foi o Bush, o Obama, o Putin. O que nós queremos achar? Quem é? Que vai ter uma governança? Não vai. Pode ser que a maldade prospere em um momento, depois ela recua, mas não vai ter governança mundial. Por quê? Porque algum país vai fazer? Não, é porque o Senhor vai deixar. Toda coisa para Babel montada e destruir. A união em volta de tudo, de um homem só, ele vai lá e quer. Hitler, você imagina, Hitler começa em 1918 ali com as suas ideias, já ali, começo de 39, 40, 42, se espalha pelo mundo, a França é invadida por esse pensamento que eu estou dizendo. Vários locais do mundo parece que eles vão crescer, dominar o mundo. Você imagina a tensão que existia na época? Aí alguém fica falando, nós somos a geração mais sofredora do mundo. Você acredita nas coisinhas que você vê na internet? Você imagina os homens olhando para Hitler, aquilo crescendo, um monte de maluco apoiando aquele homem tenebroso, e um dia ele passa simplesmente. Mas não foi só com Hitler. Houve Stalin, houve Lenin, houve Napoleão, houve tanta gente. Eles passaram. Por quê? Porque isso não vai acontecer. Deus destrói essas coisas. Deus, ele faz uma obra que destrói essa cidade dos homens que vai sendo construído, daqui a pouco ele vem e ruiva. É o Senhor que faz isso. Agora, nós somos participantes de uma outra construção. De outro império. Não, de outro império não, é império antes. De um outro reino dos Colossenses. E nós contribuímos com isso, servindo aonde estamos. Olha para mim, no que você trabalha? Pensa aí. Você serve ao seu Senhor trabalhando? Sabe aquela visão antiquada de secular e sagrado? Quem era antigamente os que serviam a Deus? Pastor, ministro de louvor, não é verdade? Você tinha que ser integral, missionário. Não que isso não seja bom. Deus levanta o mundo para fazer isso. Mas não são só isso que serve a Deus. Você serve a Deus aonde quer que você esteja. Como? Sendo o mais honesto possível, sendo, como disse o Léo, referência, estando ali aberto para orar pela pessoa ou outras coisas, responder perguntas, mas além disso, agir como um agente de outro reino. Esse mundo, irmão, ele tem um ritmo. Quando alguém vai lá e quebra esse ritmo, fala, isso eu não faço. As pessoas se assustam. E elas querem saber por quê. E aí você pode dizer,
Porque eu tenho um grande caráter. Eu não me dobro as coisas. Eu sou demais, eu sou como vocês. Fariseu miserável, cidade dos homens. Você pode ser. Eu tenho Senhor. Mesmo quando eu falho, eu me arrependo, mas eu tenho que tomar esse Senhor para construir um outro tipo de construção. É assim que nós devemos agir. Mas ele vai agora falar da antiga vida a partir do verso 20. Olha, havia uma antiga construção. E quando vocês eram, está no passado, irmão, eram escravos, verso 20, do pecado. O que os crentes eram? Eram escravos. Não são mais. Se você permite que o pecado te domine, é por culpa exclusivamente sua que você foi. Antigamente você não tinha nem opção. Você era escravo e ponto. Mas você não era escravo. Há um tipo de liberdade. Uma liberdade ruim. O ímpio tem. Olha o que ele diz. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Qual que é a liberdade do ímpio? Ele tem um peso na consciência de fazer o errado. Não é verdade? Ele faz algo e se gaba daquilo. Quantas vezes nós nos gabamos? Sabe, um tipo de evangelismo extremamente, não diria ultrapassado, mas errado, é chegar em alguém e falar assim, ó. Já muito isso comigo dentro da igreja mesmo. Alguns irmãos olhavam para mim adolescente e diziam, esse miserável não é crente. E eles iam evangelizar e diziam assim, a mim, e eu também fiz isso com o outro. Eu percebo que você é triste. Eu falo, não só não. Não está na escola bagunçando e você se sente mal. Eu pensava, eu não falava. Então, eu me senti mal, estou feliz. Sabe, às vezes nós chegamos no índio e falamos assim, você fica triste por participar dessas coisas. Bom, algum momento ele pode ficar. Mas no geral ele não está chateado. Ele está se programando para fazer aquilo. Esse é o tipo de evangelismo que acha que todo mundo é cristão. Você só fica triste e chateado com aquilo porque o Espírito Santo começou a agir na sua vida. Você entende? Então esse tipo de evangelismo não serve para absolutamente nada. O camarada está lá, depois que bebeu, você fala assim para ele, eu sei que você fica triste, falando, não, eu estou juntando dinheiro para beber de novo. Ou que seja, as drogas, ou coisas bem menores que isso, que não são em si destrutivas ao corpo. Você acha que as pessoas se sentem mal em mentir tanto? Não, as pessoas se sentem mal quando são pegas. George Muller, grande pregador, George Muller, foi ímpio até os 22 anos de idade. E ele conta assim uma história assustadora na sua biografia, que ele roubava as pessoas na Carolina. O pai dele colocou ele num seminário luterano, porque o pai era cristão, mas disse, você não vai ser nada na vida, então se torna ministro. Então. E ele continuou fazendo trabalho, então o pai era bem de vida. E um dia pegaram ele roubando. Avisam o pai. O pai pega ele aos 16 anos, irmão. E dá um couro daquele inesquecível de George Miller. E o George Miller falava assim para o pai chorando, nunca mais isso vai acontecer, nunca mais. E o pai, a mãe teve piedade, falou, pai, o menino já se arrependeu. Ele entra no quarto, fecha a porta e fala, nunca mais você tem. Vou continuar roubando, mas vou aprender no ser pego. Não, muitas vezes, esse é o sentimento do nosso coração. Eu lembro que um dia o jovem aprontou uma coisa absurda, e o pai se dizia cristão. O que eu fiz com o menino da igreja, como pastor? Levei até o pai. Sentei lá e contei para o pai o que o menino tinha feito. O rapaz tinha 19, 20 anos, era maior que nós dissemos aqui. O pai não se assustou, porque provavelmente sabia. E ele, naquele momento assim, que ele se transpareceu que ele acreditava mesmo, ele olha para o moleque e fala assim, por que você contou para eles? A indignação do pai é o seguinte, por que você admitiu? E aí, com alguns minutos de quase agressão física, porque tinha me contado o que tinha feito. Qual que é o ensinamento do pai? Você não pode ser pego. Você pode fazer.
está dizendo o seguinte: você e toda pessoa, você cristão antigamente, toda pessoa não cristã, ele se sente livre da justiça dele. Ele não se sente que ele é obrigado a agradar uma outra pessoa que não seja ele, ou alguma outra coisa assim. Ele não se sente obrigado a respeitar certas leis, desde que alguém não esteja olhando. Sabe, coisa simples, irmãos. Agora, vamos sair das coisas lá, eu falei drogas, vamos para as coisas simples. Os crentes sempre foram conhecidos por cumprir sua palavra. Não responda para mim. Também não adianta cumprir a palavra para ser fariseu. Falar, olha, eu sei, não é isso que eu estou falando. Mas será que nós, em Cristo, possamos cumprir com essa palavra? Quando você fala que vai fazer algo, as pessoas podem confiar que você vai fazer algo. Quando você diz algo para o seu filho, seja para o bem, ou para a alegria, se você quiser dizer isso, ou para a correção, você realmente. Se você diz que vai num lugar, você vai mesmo. São tantas coisas. Meus filhos, minha filha começou a trabalhar, um outro jovem que começou a trabalhar me procurou e falou assim: da vida batera, pastor, tem uma dica para mim, que eu estou começando um emprego, uma dica. Eu falei, tem, uma só. Nunca chegue atrasado. Já vai ser diferente da maioria. A crise aqui do tempo trabalho é RH. Pergunta para ela se isso chama diferencial. Bom, aonde pode? O diferencial é você chegar. O serviço da minha filha, todo mundo entrava, eu não sei a hora certinha, às 8. Saía 5, 4, meia, sei lá. O que o chefe fez? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um horário dinâmico. Você pode cumprir 8 horas, pode ir até às 11, mas tem que ficar até 7. Para quê? Para acabar e quem chegava atrasado. Adivinha, chegou 11h30. Se marcar uma hora, chegou em 5. Você entende? Não estou dizendo que de vez em quando vai acontecer esse problema. Estou falando aquela coisa sempre inconfiável. Tem umas coisas mínimas, inconfiável. Não atrasa uma dívida, que aconteceu algo grande, que perdeu o emprego. Atrasa e cai mais. Nós somos servos da justiça. Aonde vamos trabalhar? No que você. Há várias, irmãos, várias profissões. Vai vender algo, vai trabalhar em algo. Você tem que fazer de maneira que honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Eu sei que os irmãos passam dificuldades hoje em dia. Pessoas que distratam, que somos um mundo, qualquer coisa pode processar ou fazer, mas nós temos que sempre lembrar: quem eu estou servindo aqui onde eu estou? Quem eu estou servindo? Somos servos da justiça, irmão. Falamos a verdade. Você errou no seu serviço. Não é difícil admitir? Porque ninguém admite, todo mundo mente. Não, nem daqui eu estava. O comum é mentir. Agora ele conclui no verso 21 o pensamento do verso 20. Olha, vocês são escravos do pecado, da ordem da justiça. Mas qual fruto você escolheu? Fruto da vida é sempre, ou quase sempre, algo bom. Ele está falando, qual fruto você escolheu? A resposta é nenhum ou frutos podres. Eu vou na direção do verso querendo dizer que vocês escolheram frutos podres. Vocês não escolheram nenhum, vocês escolheram o mal. Não ficaram como alguns acham que, na minha opinião, o que o texto quer dizer. O ímpio não tem colheita. Não, ele colhe. Ele colhe o que é mal. Aparentemente bom, mas mal. Caminho, aos homens há caminhos que são bons, mas que no final dão para a morte.
Ele acha que está arrasando, mas ele está sendo comido pelas beiradas e o fim virá rapidamente. E ele vai dizer aqui, colher, olha, somente as coisas que agora se envergonham. Qualquer coisa que você olha para trás, você não queria que ninguém soubesse. Às vezes tem crente que fala assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Então não é crente. Pode ver qualquer podcast. Você se arrepende de algo do seu passado? Não arrependo de nada do que eu fiz, eu me aproveitei. Tudo bem, quando o ímpio fala isso, é isso mesmo. Agora crente falar isso é um absurdo. Bom, eu me arrependo de coisas que as pessoas nem acham que foi errado, mas não foi errado. Eu não tenho vergonha. Eu queria que ninguém tocasse no assunto. Bom, um dia eu preguei um negócio num lugar, que eu não vou nem falar o que é, e eu dei um exemplo de algo da minha vida, e aquilo ficou marcado, e muita gente me encontra, muita gente também sabe, algumas pessoas me encontram e falam, lembra daquela pregação, eu não estou contando. Bom, eu tenho uma vergonha daquilo, porque a minha mensagem, ninguém sabe o que eu falei, porque foi por culpa minha, por culpa da pessoa, ninguém sabe qual versículo eu usei, nada, todo mundo só lembra do meu exemplo. Por quê? Porque eu pregava dessa maneira. Os exemplos, muitas vezes, apontavam para uma história, mas não apontavam para Jesus. Aí eu contei aqui numa aula, faz 2 semanas que alguém me achou na internet, nossa, aí quando ela começou a falar quando foi, eu falei, ai que vergonha. Falei, legal, tchau. Nossa, que bacana, adeus, vou desbloquear. Não, a pessoa não tem tudo. Estou querendo dizer, irmão, que a coisa que nós nos envergonhamos, que ninguém nesse mundo se envergonha. E o que as pessoas vão dizer para você? Não se envergonhe disso não. Você não é culpado. Lógico que é. Tem um monte de coisa que você fez que você quis fazer. Aí você fica com desculpa culpando o mundo inteiro. Me ensinaram errado. Eu sempre digo isso. Te ensinaram errado na Bíblia. Para alguém que me ensinaram errado. Mas você tinha uma Bíblia em casa? Sim ou não? Eu não leio o que eu quis. Não posso. Por que você se esforçou em tantas outras coisas para aprender e nunca se esforçou na vida? Eu estou me colocando nessa situação também, viu? Pastor, as pessoas que me ensinaram errado por querer, não são culpadas? Lógico que são. Lógico que são. Que manipularam. Mas quantas pessoas? Tem gente aqui que aprendeu uma coisa bem difícil. Não aprendeu essa coisa porque nunca se mostrou mesmo interesse por ela. Quem fez administração aqui, aprendeu o cálculo. Agora, só depois de estudar cálculo uma vez, quando eu fazia curso técnico no Barulho Mauá, eu entendi que chama cálculo renal. Porque os dois dormem. O que mais você aprendeu? Alguém aqui pode falar outra língua. Alguns aprendendo um curso de coisas extremamente difíceis, mas por que se empenharam? Por que não mostrou mesmo empenho para as coisas do Senhor? Pode fazer, faz isso certo da justiça. Agora, vou me empenhar a conhecer a Deus. Vou me empenhar. Não em debates tolos eu quero conhecer o meu Senhor. Eu quero ganhar a discussão, eu quero conhecer. E conhecer, irmão, e ter intimidade, não é ficar falando que tem intimidade, é conhecer de fato. A pessoa fala, eu sou íntimo do Senhor. Lá em Marília tinha 2 moças que elas tinham só na mente dela, o mover de intimidade. Elas eram as pessoas mais íntimas de Deus, na cabeça delas, que eu já conheci na terra. E toda vez que elas iam falar sobre o movimento de intimidade, que elas queriam participar, de um lugar, eu fazia a mesma pergunta: quantas vezes vocês duas leram a Bíblia? Não, ainda não deu, então ninguém fala de intimidade. Se você não está preocupado, você chama ele de amado, de noivo, de minha paixão, e não liga para as palavras dele. Não faz sentido na minha cabeça. Também não adianta ler para decorar e não bater meta, e também não amar o Senhor. Uma coisa está errada com a outra. Não adianta falar, eu leio a Bíblia toda, mas isso não faz nenhum significado. Só quero falar que eu li tantas vezes. Isso é farisaísmo fedorento também. Eu leio e eu amo esse Senhor. Essas duas coisas caminham juntas. Eu não leio para ganhar de ninguém, eu leio para conhecê-lo. Eu amo. Ele está dizendo isso, olha, vocês não colheram fruto nenhum. E aí nos mostra outro problema, irmão. Quantas vezes o testemunho da igreja não parece que se envergonha das coisas passadas? Uma história inesquecível para mim é um irmão que subiu para contar coisa, um testemunho, e começou a falar coisa
ruim. Nós vivíamos nos bailes. Eu nem vou falar outras palavras que ele disse. Nos rolês e tal. Aí ele parou e falou assim: ô, tem que ir não. Parecendo com saudade. O texto diz que o crente deve olhar para trás do quê? Se envergonhar, não é ficar com peso, uma hora que eu fiz. Você vai perdoar pelo sangue do Cordeiro, irmão. Mas quando você se recorda, fala, agora não pensar. Eu quero saber da nova vida. Ela passou, Jesus já acertou, não vai ficar pensando nela, não. Isso é se envergonhar, entendeu? Não é você ficar pesado, dizendo, olha, eu fiz isso, tu mereço. Você não merecia, mas Cristo salvou e te perdoou do seu pecado. Louve a Deus por isso. Mas quando alguém te traz a memória, não se vanglorie dessas coisas. Já viu o testemunho de gente em igreja que foi do crime? Eu matei. O cara está infeliz que matou os outros. Eu roubei. Você já falou, vamos embora dessa igreja. Ele diz lá no texto, que fruto você escolheu? Somente as coisas que de agora se envergonham. Por que você se envergonha? Porque essas coisas, elas têm um fim. Qual que é o fim aí? A morte. É morte, que é morte física mesmo, mas é morte física no sentido de morrer para o Senhor, e só nessa vida que tinha condição de conhecê-lo, e essa morte agora é a separação completa de que não tem mais volta, você está condenado. Por isso que ele vai chegar lá e dizer, ó, nenhuma condenação para os que são em Cristo. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo, que morreram nessa vida aqui, não deu fazer. Deu em morte. O final da Castelo Branco, eu peguei tantas vezes, acaba na mesma cidade, ali entre Espírito Santo, Turvo e Santa Cruz do Rio Parque. Sempre vai dar lá. O final da vida do pecado sempre vai dar no inferno. Não interessa o que ajeita isso. Olha, mas ele tinha um bom coração. Inferno. Ah, mas ele deu o dízimo. Inferno. Ah, mas... O fim da estrada do pecado é o inferno. Pastor, e se a pessoa se arrependeu na última hora? Foi salvo. Agora não. Vamos parar com essa doutrina que parece que todo mundo se arrependeu na última hora. Creio que tem um monte de gente que se arrependeu sim. O Senhor tocou, o ladrão da cruz vai provar isso. Mas ainda, quantos ladrões tinha na cruz? O outro não se arrependeu, não. O outro falou, você não era o Senhor? Pessoal, aí, então a gente tem que parar, também de achar que todo mundo. Agora não fala. Que muitos vão se arrepender na última hora. E provar o Senhor por isso. Eu sei que alguns dizem, o cara aprontou a vida inteira. E no final se arrependeu, crendo em Cristo, foi salvo. Óbvio, esse é o Evangelho. Por isso que você faz parte dele. Eu não acho justo, mas você não foi perguntado no que você acha justo. Além de não ter sido perguntado, é justo, porque se ele creu, os méritos de quem passou para ele. Então é justo. E o pecado dele foi pago. Está tudo certo. Vou agora apertar bem feio. Hitler. Não é que nem um doido falou que Hitler é salvo porque é universalista. O Senhor salvo tudo, não. Mas se Hitler se arrependesse, de fato, e cresce no Senhor Jesus, ele seria salvo? Tanto que 8 líderes da SS se convertem no final. São condenados à pena de morte. Porque um pastor luterano foi pregar para eles. E aí, no último discurso de um deles sobre a pena de morte, ele diz o seguinte: é justo que eu morra pelo que eu cometi. Mas eu quero lembrar: o meu Senhor me purifica de todo pecado. Esses homens receberam. Na Alemanha, no jeito seguinte, vocês têm direito a uma última refeição. O que vocês querem? Eles disseram, nós queremos cear. Nós 8 se convertemos juntos. Uma última vez. E de alguma maneira, pedir perdão para tudo que nós fizemos. Agora, não é isso. O pastor, isso é muito duro. É, irmão, o evangelho é isso aí. Deus sabe, Deus. É que você acha na sua cabeça que você estava querendo Deus, e já fazendo um monte de coisa boazinha, e aí ele foi lá e salvou. Mas não é, não é. Você é escravo. E quando começou a perceber que precisava de Deus, foi uma ação do Espírito. Se é que percebeu mesmo. Outro
foi assim, não, minha vida está tão ruim, eu preciso de algum lugar para me dar força. Verso 21 ainda, o fim deles é a morte. Essa é a antiga construção, irmão. Esse é o antigo caminho. Há uma música que a minha esposa gosta, da geração de 40 anos aí, do Engenheiro da Bahia, Infinita Harper. Alguém conhece? Ela fala que só dá no mesmo lugar em Infinita Harper. E é isso. A estrada do pecado só dá lá. Só dá no mesmo lugar. E a estrada da justiça daqueles que creem em Jesus só dá no mesmo lugar. Não há um terceiro lugar. Tem um lugar neutro. Aquele exemplo que os pastores antigamente davam é verdade. Alguém fala, eu estou em cima do muro, e o diabo dizia o quê? Ah, o muro é teu. É isso aí. Vocês, Paulo está dizendo, faziam parte de uma antiga construção. Por isso vocês tinham tantos problemas. E o fim delas era a morte. E Deus, agora que vai dizer o verso 22, na nova Almeida atualizada, ela começa com agora. Eu gostava muito da versão da Almeida atualizada, se alguém tem, começa dizendo assim, mas agora quer dizer o seguinte, olha, vocês caminhavam, vocês eram escravos do pecado, caminhavam para a morte, andavam para ela, mas agora, resumindo, vocês já não são assim. Por quê? Porque não houve um dia na sua vida que aconteceu, eu estou dizendo assim, mas agora, mudou. Você mudou de reino, você mudou de lugar, para uma ação celestial. Olha, diz aí, mas agora, porém, libertados do pecado. Libertados. Você se libertou ou você foi liberto? É diferente, você concorda comigo? É diferente você quebrar as amarras e alguém ir lá e quebrar ela ou tirar. Bom, você está dizendo que o texto está querendo dizer o seguinte, que o cristianismo é a única religião, a única de cima para baixo, e não de baixo para cima. Qualquer religião é o seguinte, faça tal coisa e você vai ser aceito. Certo? O cristianismo não. O Senhor fez algo e agora Ele diz, eu te capacito a viver de uma maneira justa. Viva assim. Ele vai lá, Ele não chega para um monte de aprisionados pelo pecado, pelos grilhões, e dizem, se soltem! Melhorem! Não, Ele chega e quebra esse grilhão. Ele não chega para o morto e fala, olha, você não devia ter morrido. Ele chega e dá vida. Depois de fazer isso, Ele vai falar, agora eu preciso de nada. Andar por ele. Mas é algo que começa pelo Senhor. Não é forçado porque a natureza muda e o homem deseja. Mas foi o Senhor. Tudo começou no Senhor. Sempre começa no céu. Libertos do pecado. Transformados. Não é alguém que se transformou. Eu decidi ser transformados em servos do Senhor. Vocês eram servos do pecado. E Deus, pelo poder do Espírito Santo, transformou o Darcio, você, em servos da justiça, em servos do Senhor, em servos de Deus. Vocês foram transformados em servos de Deus. E o fruto, que agora é positivo, é para a santificação. O fruto que agora colhem é para a santificação e, neste caso, a vida eterna. Neste caso, essa espada vai dar no céu. Não adianta, irmão, pegar Castelo Branco e achar que o fim dela um dia vai dar em outro lugar. Enquanto não mudarem ela, vai pegar ela, vai sempre acabar no lugar e depois vai sempre acabar ali perto do céu. Não tem jeito. Você pegar o mesmo caminho achando, não, vou ver se eu chego no Itapeva, pela Castelo Branco, não vai dar. É assim, todos aqueles que tentam encontrar o céu, pelo seu esforço, é tentar pegar Castelo Branco para chegar em Santão Branco. Só vou usar Castelo Branco, vai dar errado. Todos aqueles que foram para o inferno, vão para o inferno por seus próprios esforços.
todos que vão para o céu foram pelos esforços de Cristo. O céu só aceita Jesus Cristo. Aonde está isso? Ainda para concluir o verso 23. Olha lá. Porque o salário do pecado, o que é o salário, irmão? A recompensa do pecado. O salário do pecado é a morte. Resumindo, você foi funcionário do pecado, escravo. Você trabalhando para ele, deu lucro. O Darcy deu lucro para o pecado. Teve mês que saiu assim, funcionário do mês. Pecado colocou lá. Ó, ficou tão estressado esse mês que vai ganhar um presentinho de funcionário do mês aqui, do pecado. Porque, irmão, o que é o salário? Romanos 4 já explicou. O salário é o quê? Quem trabalhou merece um salário, não é? Você trabalhou para o pecado. E se você não se arrependeu e abandonou isso, você ainda é funcionário do pecado. E todo funcionário do pecado vai morrer para o inferno. Ora, isso é o que ele disse. O salário do pecado é a morte. Agora, ele diz, mas o dom gratuito de Deus. Há diferença entre salário e dom gratuito? Sim ou não? Salário, você trabalhou e merece. E dom gratuito? No final não vai merecer. Você recebe. Fala, o dom gratuito de Deus. Quem admite que não tem forças, não consegue, mas depende do Senhor, esse recebe um dom gratuito que é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Você se esforça não é para ser salvo agora. Você se esforça de alguma maneira para ir abandonando o pecado que você aprendeu a fazer. E ser servo da justiça. Aonde você for, brilhar a luz de Cristo. Jesus tem que brilhar. Há um esforço. Mas para a vida eterna não adiantava esforço nenhum. Você se esforçou muito para ir para o inferno. Mas Cristo salvou. O Darcy se esforçou muito para o pecado dele. Para ir para a perdição. Mas o Senhor foi lá e resgatou. Agora que ele disse, eu tenho que pegar tudo que eu tenho, meu intelecto, minha saúde, tudo que eu tenho, e me esforçar para a santificação, para crescer no Senhor. É isso. Existe duas cidades sendo construídas hoje nessa terra. A cidade dos homens, e às vezes apoiando a cidade dos homens de uma maneira absurda, defendendo um político incondicionalmente. E a cidade de Deus, onde nós confiamos no Senhor. Vamos lá, votamos, achamos aquele menos ruim que o outro, mas eu sigo o Senhor. Eu não vou entregar meus membros, eu não vou entregar toda a minha força ao homem de novo. Você entende a diferença? Eu só entrego meu intelecto, o meu coração, nem ao pastor da igreja eu não faço isso, só entrego ao Senhor Jesus Cristo. Então, se fulano está falando algo bom, eu vou defender isso não por causa dele, porque isso aqui é bom. Você entendeu? Quando eu defender algo ruim, eu vou dizer que é ruim. Eu quero estar no serviço dele. E aí, irmão, para não ser aquele crente, que eu ia falar uma coisa que brilha, mas eu esqueci o nome agora, que acha que, eu tenho um brilho. Você tem? Sim. Do Espírito Santo, isso é verdade. Mas quando você acha que é algo só seu, que vem de você, e que o Senhor potencializa isso, está construindo a cidade dos homens. Todo mundo acha isso. Quando nós cristãos tivermos a plena noção que nós só temos o Senhor, tudo de bom que vem do Senhor, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai da luz. Essa é a realidade. Aí estamos construindo a cidade de Deus. Quando somos pais, segundo as Escrituras, estamos construindo a cidade de Deus. Quando somos maridos, esposas, funcionários, amigos, irmão, confidente. Alguém te contou alguma coisa? Fecha a boca.
Ore pela pessoa, você está construindo a cidade de Deus. Quando você vai lá e fofoca a vida dos outros, você está construindo a cidade dos homens. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar. Olha por isso, momentaneamente, enquanto os irmãos servem a ceia.